A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu tive um sonho uma vez que eu entrava numa casa e essa casa estava cheia de barata. Cheia de barata, eu via barata por tudo quanto era canto, sabe? E nesse sonho eu ia com um borrifador, com água branca, e começava a borrifar. E essas baratas sumiam mesmo, corriam com medo, né? E eu fiquei com aquele sonho na cabeça, o que será isso? Irmãos, dali a uns 2 dias, eu estava em casa, já era uma meia-noite, meu primo chegou, me ligou e perguntou assim: Júlio, você tá onde? Eu falei: tô em casa, já era uma meia-noite. Ele falou: cara, eu vou te buscar aí para você vir fazer uma oração na minha casa. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: tá acontecendo umas coisas estranhíssimas aqui, a gente não está conseguindo ficar dentro de casa. Aí eu falei assim: então vem me buscar, né? É aqui perto, no bairro vizinho. E quando de repente ele chegou, me ligou, desce, que eu morava na comunidade na época. E quando eu cheguei no carro dele, já era da uma meia-noite, tava ele, a esposa e o filho, né? Eu falei: caramba, o negócio é sério mesmo. Eu falei: o que está acontecendo lá? Ele falou assim: tá dando umas pancadas na porta, pancada, murro de homem. E a gente, quando abre a porta, não tem ninguém. Aí eu falei assim, né? No meu coração eu desprezei. Eu falei: que ideia, isso aí não existe não, isso é coisa da cabeça desses caras. Aí mesmo assim foi eu e minha esposa. Quando a gente chegou lá na casa deles, eles começaram a relatar o que tinha acontecido, que tinha ungido a porta e tudo mais, e havia muita batida, né? E aí eu falei: vamos sentar aqui, né? Eu pensei no meu coração, eu só queria ver. Aí quando eu me sentei, irmão, só deu tempo eu me sentar. Foi aqueles, sabe, murro de homem com raiva na porta. Bah, 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 bah. Nossa, aí eu corri, criei coragem, corri, abri a porta. Não tinha ninguém, nem sinal de seres humanos. Eu falei: isso está acontecendo há quantos dias? Ele falou: está acontecendo há uns dias aqui, a gente está com medo, todo mundo assombrado. Aí eu falei assim: deixa os demônios bater aí e vamos adorar a Deus. Peguei a harpa cristã, e comecei a louvar só louvores que falavam do sangue de Jesus, sabe? A poder, sim, força e vigor. Comecei a louvar a Deus e aquela casa ficou em paz naquela noite. Depois a gente fez um trabalho mais abrangente, né? E aquele espírito de perturbação chegou a tanto de entrar na casa e abrir as portas do armário na frente dele e fechar sem ninguém. Eles ficaram muito tempo assombrados. Tanto que ninguém dormia só, dormia os três na mesma cama. Mas Deus deu vitória. E o que eu quero falar aqui é sobre esse poder que tem a adoração a Deus. É uma dobradinha que você vai aprender, que vai te dar um poder espiritual muito grande. Eu lembrei na hora, eu falei: os demônios lá na casa de Saul saía quando Davi louvava. Eu não fiz oração, essas orações não. Eu só peguei a harpa e comecei a cantar, depois ministrei uma palavra e orei. Saí de lá umas 2 horas, eles vieram me deixar em casa com a minha esposa. No outro dia eu liguei, ele falou: Júlio, à noite a gente dormiu em paz, não bateu mais. Mas depois voltou a acontecer e a gente fez um trabalho até terminar. É um fenômeno chamado poltergeist. Eu já fiz vídeo sobre isso. Se você procurar na internet chamado poltergeist, você vai ver. Tem que ter adolescente, tem que ter palavrão, pornografia, um monte de coisa de junção que faz esse espírito vir. Deus me mostrou também um espírito vindo de madrugada na minha casa, repreendendo tudo. Mas essa não é a questão, é a questão do poder da adoração. Outra vez eu tive um sonho com um Exu Caveira na porta da igreja, dando dedo para mim. E ele dava dedo e eu repreendia: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, era mesmo que nada. Aí eu falei: ele não quer sair em nome de Jesus não? Pois espera aí que ele vai ver. E comecei a adorar ao Senhor, a louvar. E quando eu olhei, aquele espírito tinha saído da porta da igreja. Aconteceu também, era um obreiro que eu tinha que ficava contra tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Aí um dia eu pregando, ele foi para o outro lado da rua para não escutar a minha pregação. Aí a gente fez um trabalho espiritual e ele, graças a Deus, foi embora e me deixou em paz e a igreja começou a fluir. Então há um poder misterioso muito grande na adoração e no louvor. Há um poder muito grande. Eu não esqueço um dia que um pastor, ele estava pregando na nossa igreja e ele disse que estava em casa.
adorando a Deus, né? E ele disse que quando um bêbado saiu do outro lado do boteco, atravessou a rua na frente dos carros e caiu bem na porta dele. Pá! Aí ele disse que falou assim, mas é pilintra, tu não tem o que fazer não, trazendo esse cara lá do bar para jogar ele na minha porta. Aí ele disse que o Espírito falou na boca do cara, falou bem assim, é que quando você tá louvando, tá saindo fogo da sua boca e tá me incomodando lá do outro lado. E ele disse que o que ele estava louvando era pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. O louvor, ele tem esse poder. O irmão estava pregando agora, eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. O apóstolo Paulo, no cárcere, com Paulo e Silas, tem até a música, né? Que a Bíblia diz que um orava e o outro cantava. E deu eu acho que é Atos 17, se não me falha a memória, ou é 16, deu um terremoto e as prisões caíram. Por que será que Deus deu o terremoto quando um estava cantando e o outro estava orando? Você acha que isso está ali por acaso? Você acha que aquilo dali foi uma obra do destino? Não. O Senhor está dando um mistério para a gente, que há um poder imensurável na adoração junta com a oração. Se você quiser se transformar num poder, se você quiser adquirir poder de Deus, experimente isso. Coloque o celular para cantar louvores, sabe, louvor de adoração, e ore ao mesmo tempo para você ver como você fica cheio de poder. Olhe, para uma casa, para limpeza de casa, limpeza espiritual de uma casa, não tem melhor. A casa está parecendo um mal-assombro, porque tem vezes, irmão, que as pessoas fazem alguns trabalhos que abrem portais. Por exemplo, um trabalho perigoso que jovem gosta de estar mexendo é aquele jogo do copo. Aquilo ali, irmão, abre um portal e o bicho fica ali dentro da casa assombrando mesmo, jogando pedra, quebrando prato. Eu digo porque eu já vi. Esse da casa do meu primo mesmo, eu falei, o negócio é verdade mesmo. A minha esposa, aquilo causou um impacto tão grande na minha esposa, que ela disse, não, eu nunca vi algo, não era uma pessoa endemoniada, era uma força batendo, uma força espiritual batendo na porta. Quando eu saí de lá, no outro dia começou a abrir a porta do armário e fechar na frente deles. Imagine na mente humana ver essas coisas. Na internet está cheio de casos disso. Se você colocar espíritos brincalhão, espíritos mulambeiros, poltergeist na internet, tem um monte de vídeo quebrando vidro, jogando pedra. Isso em casa mal assombrada só é o que tem. A adoração a Deus, irmãos, é um repelente espiritual para isso. Repelente. Olha, quando está travado a nuvem, o ambiente carregado, a coisa tá estranha. Tem gente, irmão, que fecha. Nessa igreja mesmo que eu estava na época desse obreiro, irmão, parece que fechava. Olha, era uma trava. O culto não fluía, ficava aquela coisa, sabe, você empurrar um trem de ladeira para cima, era a mesma coisa o culto. Por quê? Pessoas com coração amargurado, ruim, cheio de demônio mesmo, ali travando. Eu dava oportunidade, quero não. Olha para aí, olha para essas coisas. Travava, até que o irmão me ensinou um mistério. Ele falou, missionário, a coisa está difícil aqui na tua igreja, esse pessoal vai te matar. Aí ele me ensinou um mistério, eu fiz, e graças a Deus, até hoje eu uso esse mistério quando eu estou com algum problema muito sério, e é muito bom. Pastor, qual é o mistério? Eu não posso falar, né, irmão? É mistério, eu vou falar. Cada um tem que ter o seu segredo, o seu jeito. Por exemplo, a vida espiritual é assim, irmão. Se você tem habilidade com espada, não adianta eu te dar um arco. Adianta? Se você tem habilidade com um arco, não adianta eu te dar uma arma. Não adianta. Então você tem que descobrir qual é a sua força espiritual. A sua força é no jejum? Ataca com jejum. A sua força é na oração? Tem gente que tem uma força na oração tão grande que começa a orar, demônios começam a se manifestar. Eu não tenho essa força, não vou mentir, mas quando eu oro, que a minha mão esquenta, meu irmão, pode se preparar que tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual ali, ou uma inveja indo embora, um olho gordo indo embora, alguma coisa tem ali. Então você tem que descobrir qual é o seu mistério. Tem gente que louva, adora, as correntes se quebram. É gente se entregando para Jesus,
Eu me lembro que uma vez eu fui para o trabalho em jejum. Nessa época eu trabalhava naquele primeiro emprego que eu sempre falo. E aí, na madrugada, Deus tinha me mostrado uma velha, sabe? Uma velha mesmo. E quando eu vi essa velha, eu ia para cima dela, uma velha branca. E ela corria de mim. Eu ia para cima dela, ela corria de mim. Quando eu cheguei lá no meu trabalho, fui fazer um devocional, a moça falou assim, licença aqui, a Maria está fazendo coisa aqui. Vai, Maria. Eu fui fazer o devocional, a menina falou, faz o convite, fiz o convite, 2 vidas se entregou para Jesus. Então, é uma coisa que eu falo, você quer poder, experimenta 1 hora, tá? Pega aí um mês, 40 dias, 1 hora, coloca o louvor, a adoração e começa a orar ali junto, baixinho, para todo mundo ver não, só você e Deus, tá? O mistério também tem isso, o segredo de ninguém saber. Quanto mais oculto for o trabalho espiritual que você fazer, mais poderoso ele fica. Você falar, não, sabe o que aconteceu isso? Porque eu orei e fiz isso. Aí pronto, aí o inimigo sabe o seu segredo. E segredo a gente tem que guardar, segredos espirituais. Estou falando aqui por causa que é um vídeo instrutivo. De repente você está com um problema sério na sua casa, alguém está cego espiritualmente, máscara do diabo. Às vezes a pessoa faz uma macumba, põe uma máscara no marido da mulher, o cara vê ela como um lixo. E às vezes é um trabalho espiritual que fez nele para ele enjoar dela, para ele ter nojo dela. Você faz um trabalho desse, é uma libertação dentro de casa. O mundo espiritual existe, não adianta a gente, eu sou teólogozão, eu sou estudioso da Bíblia, que segundo a lei de Isaac Newton, não existe. Irmão, o mundo espiritual existe, a gente sabe disso, tá? Eu já vi coisas no mundo espiritual que, se contar, eu já passei por coisas no mundo espiritual que eu nem conto aqui no vídeo. Para quê? Para evitar murmuradores virem falar e blasfemar contra Deus, porque é real. Então, pega essas 2 chaves, jejum se puder, oração com louvor, os 2. Agora não pega esses louvor novo de hoje em dia não, que as meninas cantam meio, parece que tá gemendo, os louvor parece que é meio sensual de hoje em dia, né? Pega louvores cheios da unção, louvores antigos, louvores da harpa, cheio da unção. Coloca ali, começa a orar, a clamar, para você ver. O mundo é como se acendesse uma lâmpada fluorescente num beco escuro. É outro patamar, é outra coisa, tá? Então, é isso que eu quero deixar aqui no vídeo. Gostou, compartilha, deixa um like, se inscreve se não for inscrito. Deus abençoe sua vida. Valeu!